as cólicas menstruais incomodam muitas mulheres. Chega lá na faixa etária por volta ali dos seus 50 anos, existe naturalmente uma transição de percepção, e isso tem uma explicação dentro da natureza, uma reação biológica natural. Agora, o fato dessa transição ser desconfortável é que muitas vezes essa paciente vem ao consultório nos procurar, né? Então, nós fomos estudando um pouco mais profundamente para conseguir ter ferramentas adequadas para cuidar dessas pacientes. E o interessante é que cada paciente tem a sua particularidade, mas, de forma geral, a gente consegue detectar algumas coisas que são muito comuns e acabam trazendo esse tipo de sintoma, né? E que são desconfortáveis para algumas mulheres e para outras, elas passam normalmente e até passam a aproveitar esse período de vida que é novo, mas que vai naturalmente. Então, o que acontece? Na verdade, a menopausa em si, ela é o processo natural de transição da loba alfa para a loba beta, né? Isso nós já vamos explicar. Então, é uma questão de comportamento. Agora, os sintomas da menopausa, eles nunca são normais. Eles podem até serem comuns, mas nunca são normais. Isso que é importante esclarecer, né? Então, é normal ter fogacho, é normal ter insônia, é normal ter depressão quando entra na menopausa? Não. Sintoma nunca é normal. O que é normal é você parar de menstruar numa determinada fase da vida, que é por volta dos seus 50 anos, mas sem sintoma desconfortável. E tem essa variabilidade ainda, né? Tem algumas que param de menstruar aos 40 anos, aos 45. Isso tudo até é esperado. Isso a gente pode considerar como uma naturalidade se essa mulher não tem efeitos desconfortáveis, sintomas desconfortáveis. Mas a partir do momento que ela tem esses efeitos, seja o desconforto, seja esse fogacho, seja uma depressão, enfim, sintoma físico ou até emocional. A partir desse momento, a gente precisa olhar com mais cuidado, e aí cada paciente tem a sua particularidade. Mas, de forma geral, a gente tem alguns trilhos que dá para conversar com todo mundo e, de repente, com alguns toques, a gente consegue despertar uma ação que pode diminuir esses efeitos. Quer ver, por exemplo, uma mulher que aos 50 anos, né, ela apresenta os seus fogachos, né, que são os calores. Então, nós precisamos entender qual a vantagem que existe por trás de um aumento dessa sudorese, dessa sensação de calor, porque nós temos que entender que todo sintoma carrega uma vantagem por trás. É isso que o Dr. Hammer preconiza. Embora seja desconfortável, não quer dizer que não seja uma vantagem. E aí que vem as 5 leis para poder explicar tudo isso que a gente cresceu aprendendo que era de uma maneira. E agora a gente pode entender, através das 5 leis, que isso pode ter um olhar diferente. Então, toda vez que nós temos calores no nosso corpo, por exemplo, uma febre, é uma tentativa do organismo em acelerar as reações químicas. E qual a vantagem disso? É resolver algo mais rapidamente. Trazer uma resolução daquilo que você não está conseguindo. Então, o fogacho, ele é apenas um dos sintomas. Então, quando você tem aquelas crises de calores, que são altamente desconfortáveis, e que tem mulheres que passam um mês, tem mulheres que vão passar 6 meses com os fogachos. Isso é sinal que ela está numa recorrente encontro com o conflito. E é o incômodo constante, né? Quanto mais se estende isso, ou quanto maior a intensidade, a gente já começa a entender que o conflito ou o problema que ela vive em relação a não ser mais a loba alfa é muito grande. Então, quanto maior a intensidade ou quanto mais perdura esse tempo com esses sinais e sintomas, vai mostrando para nós que vamos tratar dessa paciente o quanto ela se incomoda com isso e quanto é o problema dela. E aí entra novamente nos trilhos, né? São pistas que para nós que estamos investigando são muito ricas, e aí a gente começa a entender um pouco mais das causas primárias desses fogachos ou desconforto, seja lá o que for, mas decorrente da menopausa. Então, olha só, quando a gente fala loba alfa e loba beta, então vamos imaginar lá, loba alfa é quem é a rainha do lar mesmo, né? O que é a rainha? É a mulher que teve seus filhos, ou que talvez não teve filhos, mas tem seu marido. É ela quem cuida da casa. Isso é loba alfa. Porque no reino animal, a loba alfa é quem vai sustentar os filhos, né? Vai nutrir os filhos e cuidar do ninho. Ninho, para nós seres humanos, é do portão para dentro. Representa tudo e todos que estão do portão para dentro. Então, ela
quando chega ali por volta dos seus 50 anos, ela precisa passar por um processo de mudança de percepção. Então, a loba alfa no reino animal, quando ela atinge uma certa idade, é como se ela passasse adiante a função dela, porque ela precisa que lobas mais jovens possam procriar com mais energia para nutrir esses filhotes e esse ninho. Então, a loba alfa que a gente cita para o ser humano é a mulher que agora dá espaço para uma mais jovem tomar o lugar. Mas essa mais jovem pode ser a filha, pode ser... É tudo simbólico. Isso, né? Simbólico, mas que é um comportamento arcaico de sobrevivência. Então, isso é passado adiante. A hora que a filha ou os filhos que ela teve já vão começar a ter filhos. Por isso que é por volta dos seus 50 anos. Quando meus filhos também vão ter filhos. É como se eu estivesse passando o posto, o legado. Só que, detalhe, né? O grande detalhe que complica um pouquinho as coisas são as fêmeas que, porventura, vão ter dificuldades em entregar esse legado, de passar adiante esse legado. Ou seja, é como se não largasse o osso, né? Aquele ditado. Então, ela quer manter tudo sob controle dela, ela tem essa dificuldade, pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida de relacionamento, pode ser na sua vida como uma chefe da casa mesmo, mas enfim, a dificuldade dela em passar esse legado adiante é que vai começar a dar sintomas, a gerar sintomas, e os sintomas que ela tem vão ter muito a ver com as dificuldades que ela está apresentando. E uma coisa que a gente precisa lembrar e levar em conta, e é importante que as pessoas saibam, é que isso é um programa arcaico, então isso não é vivido de forma consciente. Então isso já é um programa que vem. Se ela não consegue manter, não é porque exatamente ela não quer deixar o posto conscientemente. É que ela vive isso, mas não consegue, e por isso ela não consegue com tanta tranquilidade passar adiante. Porque os ensinamentos que toda mãe passa para a filha, ela passa exatamente da maneira que ela faz, enfim, como ela age, como ela toca o lar, como ela faz tudo. Porém, de forma consciente, não é tão fácil assim para algumas mulheres fazerem essa transição. E muito menos inconsciente, porque ela ainda, de alguma forma, ela ainda sente a necessidade de se manter no poder, de ter um certo poder. Porque é como se dissesse para ela mesma, o que eu faço quando me tiram esse poder? O que eu faço quando eu já não sou mais a rainha? Se isso fosse consciente, seria muito fácil tratar. Mas não é tão consciente assim. Isso fica guardadinho e ela começa a ter os sinais e sintomas que justamente são os efeitos de não querer deixar o posto. Porque deixar o posto vai trazer desconfortos muito maiores. Então, a menopausa, que era para ser um processo fisiológico natural de apenas parar de menstruar, porque o parar de menstruar, ele significa fisiologicamente que eu estou deixando o posto, né? Porque eu não posso mais procriar por uma ordem da natureza. Então, é um processo que a natureza quem diz para você, ó, deixa seu posto, né? É hora de passar adiante, é hora de descansar. Mas essa dificuldade em deixar o posto é que gera os sintomas. E aí tem mulheres que vão ter os fogachos altamente desconfortáveis, né? Chega em qualquer lugar, liga o ar-condicionado, liga o ventilador. Outras vão ter alterações de humor, outras terão insônia. Então, todo esse conjunto e a persistência, aí é interessante que essa é a particularidade de cada mulher. Então, aí dentro da nossa anamnese, nós vamos conseguir identificar por que é que uma tem mais fogacho, por que é que outra tem mais alterações de humor, por que é que outra tem mais sudorese, por que é que outra tem mais insônia, e aí por diante. E aí tem uma coisa bem interessante, como a Adailton disse, o ninho para a mulher é do portão para dentro. Então, dentro desse portão para dentro, né, que é a sua casa solar, existem muitos fatores lá dentro. Então, tem o marido, talvez os filhos que ainda moram lá, talvez os filhos, mesmo que os filhos não morem, ela sempre vai considerar como parte do ninho esses filhos. Então, é um filho talvez que mora longe, e aí ela sente que ainda precisa dos cuidados de uma mãe, como se ele estivesse ali dentro, ou talvez até sente isso mais fortemente, né? São os animais domésticos.
são os animais domésticos, para quem já não tem os filhos, mas considera os animais domésticos como filhos, né? Adotam e chama até de filho, muitas vezes. Então, esse simbolismo, né? Tem as questões que são reais e tem as questões que são simbólicas. E é isso que na anamnese a gente vai procurar como isso tudo se encaixa na particularidade de cada mulher que apresenta o sintoma. E é claro que, dependendo do tipo de sintoma, a gente também vai descobrindo as pistas, né? Seja ele qual for, que são vários, e tem algumas que apresentam um sintoma só, mas que é muito desconfortável, e tem algumas que apresentam vários, e aí é bastante limitante. Teve uma paciente que ela veio para atendimento e ela se queixava bastante dos fogachos. Ela disse que incomodava bastante. E ela disse que, assim, ó, foi como virar uma chavinha. Ela parou de menstruar e, a partir daquele mês, a vida dela ficou muito incômoda. Ela tinha, então, saía com algumas roupas e, do nada, ela sentia, parece que dava aquele calorão, como se ela entrasse numa sala quente e tinha vontade, relato dela, tinha vontade de arrancar aquela roupa e colocar um short, alguma coisa, uma blusinha, o mais rapidamente possível. Mas nem sempre isso era possível, porque às vezes o dia estava frio e ela saía com a roupa fria, mas isso vem de forma muito rápida. E aí, na investigação, a gente descobriu o seguinte: sempre que ela tinha contato com aquilo que a deixava saindo desse tipo de poder, como uma loba alfa, então era a hora que se manifestava. Então, esses momentos eram: ela tinha se aposentado, quando ela saía para passear, entre aspas, nos horários que ela trabalhava, quando ela se deparava com algo que para ela considerava um passeio e não trabalho, que ela já não tinha aquele controle, porque ela trabalhava até então, tinha várias pessoas, ela trabalhava no nível mais alto, tinha várias pessoas abaixo dela. Então imagine quantas pessoas ela realmente se sentia uma loba alfa. E aí, quando ela tinha contato com algumas coisas que para ela não tinha esse controle todo, né? Era mais de igual para igual, e não tinha mais ninguém abaixo dela para ela comandar ou fazer algo que para ela provavelmente era bastante prazeroso. Ela já se sentia mais abaixo, isso sentimento próprio dela, e aí ela tinha esses fogachos. Mas com a sessão, ela retornando, e aí nós descobrimos que tinha esses gatilhos que ativavam. E aí com a sessão, quando ela retornou, ela entendeu que esse momento de vida era uma transformação, né? Ela sabia, obviamente, né, que essa transformação era de menopausa, para de menstruar, tudo isso aí ela sabia. Só não sabia por que ela estava manifestando tanto esses sintomas. E quando ela entendeu, então, que era porque ela tinha deixado de ser, ela já não se sentia tão poderosa mais, que isso despertava, nós mudamos a percepção dela através das 5 leis. Ela entendeu que ela também poderia ser igualmente ou até mais poderosa do que era. Porque nesse momento agora, que ela já não tinha mais esse cargo, ela já não tinha horários a cumprir. Então ela poderia administrar o tempo dela do jeito que ela quisesse, ela poderia cuidar do corpo dela, por exemplo, indo para academia, ou passeios, fazendo aquilo que ela tinha deixado de lado por conta dessa profissão que exigia muito dela, já que ela tinha esse cargo com muitas pessoas dependentes dos comandos dela. Então ela entendeu que ela também poderia ser poderosa, só que com uma outra percepção, em outro aspecto, em outras coisas que ela ainda não tinha tido oportunidade de experimentar. E aí, na segunda sessão, foi muito bacana que ela veio com um sorriso e disse que estava muito confortável, porque os vestidos que ela gostava muito de usar, ela já, após 15 dias daquela sessão, ela já não estava tendo mais esses sintomas que eram desconfortáveis demais a ponto de querer trocar de roupa, estivesse onde estivesse. E ela podia escolher as palavras dela, né? Ela podia finalmente escolher sair com a roupa e voltar com a mesma roupa. Então era de forma muito tranquila, mas simplesmente porque ela se sentia poderosa, estivesse aonde estivesse. Então a mudança de percepção é que foi fundamental, devolvendo esse poder que ela sentia que não tinha mais. Fogachos, né? Os fogachos que é o mais comum, nunca normal, um aumento da temperatura do corpo em momentos, em picos, né? Então, esse pico, na verdade, é a crise epleptoide. Então, é quando a mulher
tem o contato com aquele trilho que faz um link no DHS. Né? O DHS foi a situação impactante inesperada onde iniciou todo o processo arcaico de sobrevivência. Então, toda vez que ela tem contato, ela faz um link, ela passa por uma crise epileptoide, e essa crise epileptoide, na forma de fogacho, é uma tentativa de aumentar a temperatura do corpo, e esse aumento de temperatura aumenta a velocidade das reações biológicas, de reações químicas, e isto poderia facilitar a resolução mais rápida de um conflito. E aí tem, em segmento, tem algumas coisas que acabam sendo conjuntos, né? Por exemplo, algumas vão chegar e reclamar de suores noturnos ou até insônia. Desde que eu entrei na menopausa, eu não durmo direito, ou eu acordo suando, né? E aí a gente volta à questão da crise epileptóide. Os horários que mais se manifestam é no sono mesmo, né? Entre 3 e 4 da manhã, mas que pela individualidade biológica, cada mulher vai ter um sintoma mais expressivo. E a gente costuma até, não mudando de assunto, mas até a gente fala, por exemplo, uma gripe, que é comum a todos. Acredito que todo mundo já teve uma gripe um dia. Mas cada um tem uma manifestação específica. Um vai se queixar de dor muscular, outro vai ter febres recorrentes, outro vai ter dor de garganta. E aí vai, cada um tem a sua gripe. Então não dá pra gente generalizar. Então, cada mulher que tem um conflito do seu ninho, ou do que ela considera como ninho, como era o caso da minha paciente, ela considerava a empresa como filha, né, como algo que ela construiu, fez crescer, ajudou a crescer, enfim, e não conseguia largar aquilo. Cada uma vai ter os seus sintomas biológicos específicos, mas isso é importantíssimo e riquíssimo para nós, porque traz as pistas, né? Então, quais são os momentos em que isso se manifesta? Então, por exemplo, ou depressão, ou uma ansiedade, sintomas mais emocionais, né? E aí a gente começa a entender como é o apego delas a essas questões, né? Por exemplo, as alterações de humor, né? A gente observa na menopausa e também na andropausa, agora falando do universo masculino, né? Porque basicamente o cenário é o mesmo para os dois, né? Mas na menopausa, por exemplo, a gente pode falar assim: minha mãe era toda rígida comigo, não podia isso, não podia aquilo, e agora que ela se aposentou, que coincide com a menopausa, os netos sobem no sofá branco, os netos comem macarrão na sala, os netos fazem o que quer e ela não diz nada. Ou, ao contrário, né? Minha mãe sempre foi boazinha, sempre foi paciente, sempre soube entender, e agora com os netos ela anda ranzinza, anda dura. O que é que acontece com essa mulher que entra na menopausa? Quando ela entra na menopausa e ela passa de loba alfa para loba beta, ela precisa mudar a percepção dela. E quando ela muda a percepção, ela, juntamente com isso, vai mudar o seu comportamento. Se era uma loba alfa muito expressiva, essa transformação também será expressiva. Se era uma loba alfa que passava mais tranquila, uma rainha do lar mais tranquila, essa transição da menopausa, essa transição de humor também vai ser mais discreta, né? Mas existe uma transformação. Vamos pensar o seguinte: o lobo alfa, o macho, o lobo alfa chega um momento da idade dele que ele precisa, ele luta, e se ele perde a luta, ele precisa passar adiante o seu legado. Querendo ou não. Por quê? Porque se ele continuar lutando com aquele lobo mais jovem, isso vai comprometer a sua vida, é um risco de vida real. Então, o que ele faz? Ele se torna um lobo beta, ele se torna mais submisso, para que o outro assuma também. E ele garanta a sua sobrevivência. A loba alfa, mesma coisa. Né? Então, por isso que existem alterações de humor, que podem ser mais expressivas ou menos expressivas. Depende. Se era uma mulher muito rígida, é uma transição que vai ser mais notada. Mais pesada. Se era uma mulher calma demais, também vai ser notada. O que não vai ser notado é se era uma pessoa mediana de humor, né? Aquela que não se altera muito, é mais tranquila. Não vai ser muito notado, mas vai haver alteração. É um processo fisiológico natural para que garanta a sobrevivência. Agora, o que não é normal de repente, é quando essa mulher
não consegue se adaptar a esse novo comportamento. Então, ela começa a entrar em luta com ela mesma. Ela começa, na verdade, a entrar em luta com a sua própria biologia, com a sua própria natureza. Então, é aquela expressão que eu utilizei agora há pouco. Não quero largar o osso. E isso vai gerar uma guerra interna. A biologia puxa para um lado, o racional puxa para o outro. E aí essa mulher sofre com alteração de humor. Um dos sintomas também muito comum é a secura vaginal. Secura vaginal, olha só, se uma loba alfa, né, tá deixando posto no sentido de reprodução, procriação, então o organismo dela naturalmente diminui libido e também diminui a lubrificação vaginal, que é um processo natural. Agora, se ainda há um desejo sexual que não anda no mesmo ritmo dessa diminuição da lubrificação, então existe aí um desequilíbrio, uma descompensação, desequilíbrio entre uma coisa e outra. Então, é um paciente que precisa urgente buscar algum dos métodos que trabalha com a nova medicina germânica para entender se a libido dela está alterada ou a velocidade dessa diminuição de lubrificação é que está alterada, porque um dos dois não está acompanhando o ritmo do outro. Exatamente. Então, a secura vaginal, ela é natural, mas ela não é uma regra para essa ocasião, inclusive, né? Para o reino animal, a gente sempre tem que fazer essa correlação. No reino animal, uma fêmea que já não procria e tem uma lubrificação vaginal e que tem uma libido aumentada, então é apenas para satisfazer um desejo, né? E isso não acontece lá no reino animal, acontece aqui com nós seres humanos. E às vezes é uma mulher que entra na menopausa e, de alguma maneira, ela está meio que presa ao passado. É quando ela, às vezes, começa a se interessar por homens muito mais jovens. A menopausa, ela não pertence a um tecido específico, né? Porque é uma transição natural. Ela tem uma tendência lá ao endoderma, mas os sintomas que acompanham pode vir, por exemplo, do meso novo, uma desvalorização, né? Que pode vir do parceiro, pode vir dos filhos, e aí do próprio ninho. Nesses casos, vão ter o que a gente chama de conflitos em conjunção, inclusive. Então, acompanham, mas a expressão inicial acaba sendo endoderma, mas não exclui a participação de outros tecidos. Então, de certa forma, é algo que é vital, mas pode acompanhar outras conotações e que vão gerar efeitos adicionais aos órgãos, aos tecidos, enfim. Por exemplo, essa diminuição, né, da lubrificação, então uma secura da vaginal, ele pode, inclusive, estar participando do ectoderma, contato de separação. Exatamente. Né? E aí, por ser uma região íntima, nos sugere que esse conflito seja com o parceiro, né? Então, depende, porque, como eu disse, a menopausa em si é somente o processo de você o nome do processo, não menstruar mais, né? Não ovular mais. Então, é somente isso. E aí nós teremos lá o endoderma. Mas é um processo que não é desconfortável, não era para ser. Isso, não é para ser. Agora, o sintoma, ele pode acompanhar qualquer tecido. É por isso que a gente pergunta. A pessoa vem, por exemplo, para o consultório, qual que é a sua queixa? Estou na menopausa. Isso não é uma queixa. Isso é um evento. É um evento mais fisiológico e esperado. Agora, o que é que te incomoda no processo da menopausa? Aí nós podemos encontrar praticamente qualquer tecido. Então, olha só aí, esse termo, né, essa expressão de bexiga solta, o que acontece? Ela perdeu sustentação. Isso. Se perdeu sustentação, o tecido que já remete é o mesoderma novo, que é o tecido de sustentação, que é o tecido que remete a uma desvalorização ou tem impotência, né? Então, quando eu fui desvalorizado por quem? Às vezes por mim mesmo, por eu me achar que estou velha, que não tenho mais capacidade para algo, principalmente dentro do ninho, né? Então, quando eu
eu me desvalorizo como loba alfa, ou quando eu me sinto desvalorizada, e aí por que a bexiga? A bexiga é o órgão que demarca territórios, principalmente para a mulher, né? Demarcação de território. Então, qual é o território feminino? O ninho. Então, nesse contexto, a gente pergunta para essa paciente: como tem sido seus últimos dias, suas últimas semanas? Me conta das suas percepções diante das pessoas que convivem do portão para dentro. Como elas te tratam? Elas te elogiam ou elas te criticam? Elas te ajudam ou elas te cobram? E dentro desse contexto, certamente vai ter o clima de desvalorização. Não, e até assim, é preciso ouvir dela que ela se sente assim, desvalorizada ou até impotente sobre algo. Porque senão a gente começa a julgar histórias nossas para o paciente, transmitindo, né? Nossa, eu me sinto assim como você. Isso a gente tem que ter, nós que estamos atendendo esse tipo de paciente, nós temos que estar isentos. A história dele é somente a história dele, é particular e pertence somente a ele. Então, a gente precisa extrair dele, podemos até dar pistas, como a Dalton disse, do território dele, que é o ninho, né? Dela, aliás, que é o ninho. O que é que tem acontecido lá dentro, aonde que ela se sentiu desvalorizada. Então, o que acontece de diferente, né? Aonde ela não se sente mais, talvez, tão especial assim.